Bom dia, bom dia! Hoje nós estamos no dia 42 de 50 do nosso devocional. Tá acabando. Hoje eu tava aqui pensando o que a gente pode falar depois desse período. Tô aqui matutando, esperando Deus mostrar. Mas vamos lá. Hoje o tema é: o Espírito Santo nos direciona para onde Ele quer. E a gente vai tomar como exemplo isso. A passagem aqui está em Atos 16, de 6 a 10. Então vamos lá. Eles foram, aqui ele está falando de Paulo. Eles foram para a Frígia e atravessaram a região da Galácia. O plano era seguir na direção oeste, até a província da Ásia. Mas o Espírito Santo impediu que prosseguissem. Eles foram para a Mísia e tentaram seguir para o norte, até Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não deixou ir para lá. Depois de passar pela Mísia, desceram até o porto marítimo de Troade. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia e o chamava do outro lado do mar. Venha, Macedônia, ajude-nos. O sonho foi revelador para Paulo. Imediatamente, ele começou a fazer preparativos à viagem da Macedônia. Tudo estava acertado. Agora sabíamos com certeza que Deus havia nos chamado para pregar aos europeus. Ponto. Vamos lembrar um pouquinho aqui. Que livro é esse? A Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento conta toda a história antes de Jesus. E o Novo Testamento a partir de Jesus. Os 4 livros do Novo Testamento, os primeiros, eles são os Evangelhos. Os Evangelhos contam a história de Jesus, sobre a perspectiva de cada um. Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas Mateus e João foram discípulos de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. E Marcos também. Acredita-se, né? Que foi. E aí começa o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. O livro de Atos começa a partir do momento que Jesus sobe aos céus. E aí começa o trabalho dos discípulos para contar para o mundo quem foi Jesus. Quem é, não é quem foi, porque Jesus morreu e ressuscitou, né? Quem é Jesus? E aí conta a história também de como Paulo foi o toque de Deus, de Jesus na vida de Paulo. E aí, como ele também começa essa missão de contar para o mundo quem é Jesus. Porque, afinal de contas, antes de subir aos céus, Jesus dá uma missão para aqueles que estavam com ele, que andaram com ele. Fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Então, eles começaram essa missão. Jesus deu a ordem e eles foram fazer. E aqui ele está contando quais as cidades que eles foram fazer isso, quais caminhos eles pegaram. E o texto aqui deixa bem claro que por diversas vezes eles pensaram em ir para lugares, mas o Espírito Santo impediu. O que a gente começa a deduzir isso? Em Provérbios 16, 1 fala o seguinte: você pode fazer planos, tá? Aqui eu deixei até abertinho, ó. Podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. E aqui tá assim, ó, é exatamente isso que a gente vê Paulo fazendo. Eles foram para a Frígia, passaram por uma região. O plano era seguir nessa direção oeste até a Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Aí, então tá bom, não é para ir para lá. Eles foram para a Mísia e tentaram seguir para o norte, mas o Espírito de Jesus também não deixou ir para lá. Segundo lugar,
E depois de passar pela Mísia, desceram até o porto. E aí acontece a revelação de para onde é para ir, para onde que eles deveriam ir. Por isso que Paulo conclui isso, porque ele fala, ó, naquela noite Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia, do outro lado do mar. Venha para Macedônia e ajude-nos. O que acontece? Aqui a Bíblia não conta qual a forma que o Espírito Santo impediu que eles prosseguissem para o plano original. Que aqui tá, gente, tá tudo dentro do que a palavra de Deus fala. Porque o livro de Provérbios, ele já existia, né? Antes desse período aqui. Então, ok, porque Provérbios foi escrito maior parte por Salomão. E Salomão já tinha existido antes de Paulo. Então, tá tudo coerente aqui. Você vai fazendo planos, e o Espírito Santo vai te mostrando efetivamente o que é para você fazer. E aí, diante de 2 impedimentos para seguir em direções, quando Paulo teve o sonho, ele falou, putz, peguei Espírito Santo, já sei o que é para fazer, né? É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos direciona. E eu gosto de falar o seguinte, ele nos direciona da forma que a gente vai entender melhor. Aqui Paulo teve um sonho. E eu tenho um exemplo de uma pastora muito, muito querida, que ela, muito jovem, foi para a Itália e foi lá e abriu igrejas lá. E ela falou assim, que como ela descobriu, como ela foi direcionada pelo Espírito Santo para ir para a Itália. Ela falou que ela estava vendo Tom e Jerry na televisão com uma amiga e o episódio daquele Tom e Jerry naquele momento passava na Itália. E ele falava, e aí de repente a amiga olhou para ela e falou assim, sei, vamos para a Itália. E ela fala, gente, Deus fala do jeito que entende, comigo foi com o Tom e Jerry. Mas é verdade, se nós tivermos essa sensibilidade espiritual, pode algo tão corriqueiro como assistir Tom e Jerry entrar no seu coração com um peso de revelação. Por exemplo, e o que eu tô chamando de peso de revelação? Né? Vou, como eu falei ontem, tem o dialeto do Espírito Santo, tem o dialeto do crente, do crentez. Revelação é o quê? É algo que Deus abre para você, te revela de como ele tem uma direção, uma palavra, um consolo. Aqui o sonho de Paulo teve o peso de revelação. Eu já tive sonhos assim. Eu tenho em mais de uma ocasião, inclusive. Então vou contar, por exemplo, situações recentes assim. Um dia eu acordei com um sonho de que eu tava na rua, né? E de repente vinham muitos, tipo trombadinhas assim, pra me roubar. E eu começava a gritar, polícia, olha aqui! E eu gritava. E eu acordei assim, porque é um sonho desse, né, gente? Faz a gente acordar. Não é gostoso, não. A gente dá um negócio assim, a gente acorda. Eu lembro que eu levantei, fui no banheiro e tal, madrugada. Voltei e deitei. Quando eu deito, eu sonho com roubo de novo. E vem uma palavra no meu coração. E aí eu sinto a necessidade de orar. E eu começo a orar naquele momento. Eu acordo o Rodrigo e começo a orar. Orar e pedir pelo Senhor proteção, orar e pedir pelo Senhor direção, orar para que o Espírito Santo revelasse aquilo que ele queria dizer com aquele sonho. Porque é o seguinte, gente, pensa, o Espírito Santo, ele habita em nós, é a nossa ponte com Jesus, com Deus. Por quê? Pensa essa jornada toda, o quanto a gente já está conhecendo de características do Espírito Santo, de ações do Espírito Santo para conosco, né? Então a gente viu que o Espírito Santo mostra os pensamentos de Deus, a gente viu que o Espírito Santo mostra quando a gente está indo para um caminho que vai levar a um pecado, o Espírito Santo mostra
como ele conversa conosco. Ele mostrou como era no Velho Testamento, quando eram os profetas, como ele falava, como ele agia naquele momento. E a gente foi vendo toda essa jornada de como o Espírito Santo falava conosco, como fala conosco e age conosco. E isso vai construindo esse relacionamento. Porque pensa, como você constrói um relacionamento com alguém? Como, por exemplo, quando você vai chegar num casamento, você não, pelo menos aqui no Brasil, não é o hábito de você chegar, nunca ter visto a pessoa, olha e já vamos casar amanhã. Não. Na teoria, você começa um namoro, aí você vai pro noivado, e aí chega o momento do casamento. E esse período todo anterior ao casamento é para quê? Para você conhecer. E o Espírito Santo, ele deseja esse relacionamento conosco. Ele quer fazer essa intimidade, essa profundidade de relação. Ele não quer um coleguismo, em que você só fala, eu conheço fulano. Ele faz, eu vejo lá na internet, ele postando, ele faz isso, aquilo outro. Não é esse tipo de relacionamento que o Espírito Santo quer conosco. O relacionamento que ele quer conosco é de amigo, de melhor amigo. E melhor amigo faz o quê? Melhor amigo fala quando você erra. Melhor amigo fala o que você precisa fazer. Melhor amigo te alerta para perigo. Melhor amigo tem conversas profundas com você e te ouve quando você precisa. O status que o Espírito Santo quer na sua vida é de melhor amigo, não é de coleguinha. E o melhor amigo, aqui a gente vê direitinho que Paulo já tinha essa intimidade com o Espírito Santo e eles já estavam no status de melhores amigos, porque o sonho teve deu essa convicção para Paulo de para onde ele tinha que ir, né? Aqui a Bíblia não fala a forma que o Espírito Santo impediu que ele fosse para aqueles 2 outros lugares, mas é incrível como, se você estiver num caminho em que você tem os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, a sua mente espiritual aberta, você consegue. E você consegue esse relacionamento, esse bate-papo com o Espírito Santo, né? Tem momentos em que eu tô lendo a Bíblia aqui e Deus me faz enxergar coisas que eu posso aplicar para minha vida. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele sopra, como quando aquela conversa, quando a gente analisou a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele falou o seguinte: o Espírito Santo, o vento sopra, você não sabe de onde veio e para onde vai. Assim são aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Paulo está aqui. Essa é a sensação de quem está sendo conduzido. Você não sabe exatamente para onde vai, de onde, né? Quem está olhando não sabe nem de onde veio aquela pessoa, mas ela está sendo conduzida pelo Espírito Santo. E por que a gente precisa se deixar conduzido pelo Espírito Santo? Porque vamos pensar o seguinte, eu vivo aqui no mundo da arquitetura, então muitas vezes é muito fácil usar esse tipo de exemplo. Mas você vai construir uma casa. Você contata o arquiteto e ele faz a planta da sua casa. Então fica ali dentro do terreno, onde vai ser cozinha, banheiro, nananã. Pensa que você é ainda o cliente e o arquiteto é Deus. E a planta que você está olhando, aquela casa de cima, é o mundo, é o universo. Ele vê. O arquiteto, ele vai, antes de fazer a casa, ele vai olhar onde nasce o sol. Porque você quer piscina na casa. Então, se você construir a piscina, onde a construção vai fazer sombra na piscina o tempo inteiro, o que adianta? Mas você sabe ver direitinho e como vai ser o posicionamento do sol ao longo do dia, para ver se de manhã vai bater, de tarde não, não. Então é o arquiteto que sabe onde é o lugar melhor para a piscina.
É o arquiteto que sabe onde é o melhor lugar para os quartos. Porque daí você fala assim, não, o arquiteto, eu quero o sol da manhã, eu quero que bata na janela do meu quarto o sol da manhã. É o arquiteto que vai saber. A mesma coisa é Deus. Ele vê, ele tem todo o conhecimento. E ele vê o mundo em escala global, aqui em cima, de cima. Então você tem uma visão muito pequenininha, só da sua vida. Deus não. Deus vê a sua vida, vê a do coleguinha, vê do seu vizinho, vê do cara do outro lado da rua, vê de toda a cidade, vê do mundo, vê do país, vê da sua região, vê do seu continente, ele vê tudo. Ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, em todo momento. Porque ele é onisciente, onipresente. E aí, quem melhor que ele para mostrar o que você deve fazer? Não existe. Mas para isso, quando você precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Ai, Cláudia, maravilhoso, tudo lindo, perfeito na teoria, né? Mas como que eu ouço Deus na prática? Primeira forma que Deus sempre usa para falar é a Bíblia. A Bíblia é a vontade já revelada de Deus. É a palavra de Deus. E eu já dei essa dica aqui. Começa a ler a Bíblia. Começa pelo livro de João, lá do Novo Testamento. Aqui. E toda vez que você for ler a Bíblia, separe um tempo para ler a Bíblia. Segundo, um lugar quieto. Na minha casa, gente, eu tenho 3 meninos. Se eu separar a hora que todo mundo, 6 horas da tarde, chegou da escola, eu não vou ouvir nada. Não vou conseguir me concentrar em nada. É menino querendo contar quando foi a aula, jogando bafo, que eu já não aguento mais, nem começou a Copa, já não aguento mais ver criança jogando bafo. Eles vão querer comer, vão me chamar toda hora. E aí, eu vou ouvir quem? Eu vou ser demandada. Então, separa um tempo em que sua casa está calma, ou que você tem calma, num lugar onde você estiver no seu dia, e separe um tempo para ouvir a voz de Deus. E a minha sugestão é, antes de ler, peça ao Espírito Santo compreensão. Gente, o Espírito Santo, ele responde fome, não curiosidade. Se você só tem curiosidade de como funciona Deus, a palavra de Deus fala que ele não dá pérolas para porcos. O que acontece? Ele não dá objeto valioso para quem não vai ver valor. Porco não sabe o valor de uma pérola. Essa é a moral da história. Quando você for ler a Bíblia, peça para o Espírito Santo te mostrar. Compreensão. 2, como você pode aplicar na sua vida. E aí, as escrituras, conforme o tempo, elas vão se abrindo para você. E você vai percebendo como o Espírito Santo conversa com você. A ponto de que Paulo já tinha esse relacionamento e já falou, putz, é o sonho. É aqui que é a direção. E a gente chega nesse nível, sim. A gente chega nesse nível. Porque o que o Espírito Santo quer é ser o seu melhor amigo. Então você já tem uma parte aí da relação disposta. Não é o tal de quando um não quer, 2 não brigam? Você já tem uma parte, uma pessoa desse relacionamento disposta a viver isso com você. Então é só você abrir seu coração e deixar ser transformado pelo Espírito Santo e direcionado por ele. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada pela sua disposição por meio do Espírito Santo em ser o nosso melhor amigo. Pai, eu oro por corações abertos para o Teu Espírito Santo. Eu oro para que o mover do Espírito Santo seja grande e que desta maneira nós podemos Te conhecer mais, ouvir aquele direcionamento que o Senhor tem a dizer para nós. Pai, nós sabemos o quão é precioso, porque o Senhor tem todo o conhecimento, tem toda a sabedoria e direciona as nossas vidas de maneira perfeita.
Dá-nos olhos abertos, ouvidos atentos para o mover do Teu Espírito Santo, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.